A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre checagem de notícias ou checagem de fatos. Não é de hoje que essa prática vem se popularizando aqui no Brasil, mas ela vem se intensificando desde as eleições de 2018, com as notícias falsas, fake news sendo veiculadas, aí, principalmente pelo WhatsApp e pelas redes sociais. A checagem de fatos nada mais é do que uma forma de verificar e qualificar o debate público, o discurso, a informação por meio da apuração jornalística. Para explicar para a gente hoje como é feito esse trabalho, a gente recebe aqui no programa em formato virtual a Tamires Volcean. Ela é jornalista e cofundadora da plataforma de checagem de fatos aletheeffect.org. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Tamires, seja bem-vinda. Olá, Lidiane, muito obrigada pelas boas-vindas. Vamos conversar sobre esse tema tão importante, principalmente em contexto de eleições municipais. Vamos lá, então, antes a gente falar sobre a checagem de fatos, para que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, entendam exatamente o que são as fake news, né? Prioritariamente vem à nossa cabeça que a fake news é uma notícia ou um fato que se sustenta numa mentira, mas muitas vezes a gente fala muito em omissão de fatos, omissão de informações. Muitas vezes a fake news ela pode se sustentar em uma meia-verdade. Em que situações a gente pode definir, né, uma notícia, um fato, como fake news? Bem, a fake news, ela tem seus níveis de narrativa de desinformação. Então, hoje, a gente usa um termo mais amplo, que são as narrativas de desinformação. O que significa isso? Nem sempre essa notícia é totalmente fake. Pode ser que ela seja ancorada em algum fato ou dado verdadeiro, mas que, por exemplo, ela seja descontextualizada. Então, eu posso, dando um exemplo prático, pegar um vídeo que foi publicado originalmente há 5 anos, trazê-lo para o presente e usá-lo como discurso do presente de determinada pessoa ou em determinada situação. Ou ainda, usar esse vídeo de forma descontextualizada, em outra situação que não aquela original. Então, perceba, o vídeo, ele é verdadeiro, ele não é uma fake news, ele é baseado numa verdade. No entanto, a descontextualização causa a desinformação. E a gente tem outros níveis de narrativas de desinformação, além da descontextualização, como quando, por exemplo, nós pegamos um dado e também não nos referimos às fontes de forma concreta, deixamos vago, isso também é desinformação. Originalmente, a checagem de fatos surgiu de um contexto de checagem de informações falsas. Mas hoje, diante dos contextos tecnológicos, de inteligência artificial e outros atributos e artifícios da desinformação, nós consideramos que a checagem de fatos, ela checa narrativas de desinformação, que amplia um pouco esse leque, né, de opções, incluindo aquelas meias-verdades e também esses fatos descontextualizados ou que são alterados e manipulados por inteligência artificial. Infelizmente, hoje a gente não pode deixar de falar dessas ferramentas que podem servir tanto para combater a desinformação, tanto para intensificar essas narrativas. Então, acredito que esses níveis da desinformação tenham que estar muito evidentes para a gente identificar os seus indícios. Além desses níveis que você comentou, né, existe uma outra situação e que a gente tem verificado muito, especialmente neste ano, em debates eleitorais, aquela conduta de insinuação. Isso também é considerado fake news? No caso da insinuação, eu não cito uma fonte, né, confiável, eu apenas insinuo, eu não passo a informação completa. Então, a gente tem ali uma parte da informação que ela é, de certa forma, benéfica a quem está criando a narrativa de desinformação. Então, eu fragmento essa informação. E existe uma tática de fragmentação, justamente para que não haja uma contextualização completa, e ao mesmo tempo eu me livro da questão de ser acusado de fake news, porque eu fragmentei, insinuei
e as pessoas é que completam essa lacuna, como bem entenderem. É claro que essa é uma tática muito complicada, porque hoje, a partir do momento em que há a verificação e a checagem de fatos, nós temos a criação de um senso de responsabilidade. Ou seja, a partir do momento em que acontece a fiscalização, a verificação, os veículos, as figuras públicas, os candidatos e tudo mais, eles têm esse senso de responsabilidade e se responsabilizam caso divulguem ou proliferem fake news. Neste caso, a insinuação é uma tática para driblar esse senso de responsabilidade, muitas vezes, uma vez que ela é feita de forma consciente. Então, a pessoa sabe, o emissor da mensagem sabe que está desinformando, mas desinforma com o propósito de obter benefícios com isso. Então, essa fragmentação do discurso, essa descontextualização, como eu disse antes, tudo isso são táticas para que todo o discurso das fake news propriamente ditas não recaia sobre o emissor e que ele possa driblar um pouco esse senso de responsabilidade, como a gente tem visto muitos candidatos fazerem e não serem oficialmente responsabilizados por uma desinformação ou por uma informação tipicamente e caracteristicamente falsa. Então, a gente dribla com insinuações, com fragmentações, com descontextualizações. Por isso que todo cidadão ou todo eleitor ele tem que estar atento a essas táticas de comunicação para conseguir, a partir de uma autorreflexão, a partir de um pensamento crítico, não cair nestas narrativas. Tamires, de quais ferramentas, de quais métodos a checagem de fatos se vale para verificar se uma notícia é verdadeira ou é parcialmente verdadeira? Como é feito esse trabalho de verificação? Bem, a gente possui uma gama muito grande de processos investigativos, porque cada caso, cada investigação vai demandar diferente. Mas eu costumo dizer que a gente pode dividir esse processo investigativo em casos qualitativos, que são casos que não envolvem informações numéricas, sendo, né, bem, sintetizando bem essa ideia. E por outro lado, nós temos os casos quantitativos, ou seja, aqueles que envolvem informações numéricas. Para os casos qualitativos, nós temos processos de busca de fontes, de conversar com a própria fonte para checar a informação, de checar com especialistas quando se trata de temas de saúde, quando se trata de temas de educação ou qualquer outra área do conhecimento, e tudo isso é feito por meio de pesquisas com fontes confiáveis. No caso das informações quantitativas, nós temos a busca em banco de dados, em documentos oficiais, relatórios, enfim, tudo aquilo que traz de fato a origem daquele número propriamente dito. Então, nós temos caminhos diversos para formatos de informação diversos. O que eu costumo dizer é, de forma geral, né, para um cidadão comum e não um jornalista checador de fatos propriamente dito, nós temos caminhos que é perguntar. Eu acho que é um caminho muito simples e muito rápido, que já adianta muita coisa. Então, questionar a si mesmo se aquela informação faz sentido, de onde ela veio, qual é a origem daquela informação, e buscar, dentro do contexto, quem é o autor, se esse autor é confiável, se a fonte citada na informação, seja texto, seja vídeo, ela é confiável, e buscar, perguntar para os buscadores, inclusive o Google mesmo, que é uma ferramenta muito democratizada, se aquilo faz sentido. É claro que profissionais da checagem de fatos têm metodologias muito mais complexas, mas é possível todo e qualquer cidadão realizar a própria checagem, sem depender das agências. As agências, elas sempre vão checar as pautas mais importantes na ordem do dia, mas pode ser que você receba uma notícia no WhatsApp e queira checar por conta própria. Isso é possível a partir de uma metodologia muito simples de autoquestionamento e questionamento das fontes. Isso já vai trazer um entendimento maior para que você tenha consciência de se é necessário aprofundar essa busca, e aí você vai traçar os caminhos investigativos para isso, ou se é necessário
parar o compartilhamento dessa informação. Essa autorreflexão e essa busca pela origem da informação freia esse compartilhamento acelerado e massivo de algo que pode ser prejudicial tanto para o debate público quanto para a tomada de decisões e também para a democracia, né, de modo mais amplo, porque a gente pode prejudicar a confiabilidade em processos democráticos. E agora, trazendo aqui para um contexto das eleições propriamente dito. E por isso a gente aproveita para reforçar a importância para esse cidadão comum que se depara com uma notícia que pode ser, tem jeito, tem cara de notícia falsa, além de fazer uma consulta a várias fontes de informação, verificar também se pelo menos uma delas está ligada a um grande grupo de informação, jornal, né, a um veículo, enfim, a um portal de notícias de credibilidade, né, Tamires? Com certeza. Aliás, eu tenho aqui uma dica muito interessante para identificar os indícios dessas narrativas de desinformação. Eu sempre, nas capacitações promovidas pela Aletheia, nós citamos 6 pontos que são muito evidentes em narrativas de desinformação. O primeiro deles são títulos sensacionalistas. Então, quando a gente se depara com bomba, chocante, você não vai acreditar, são indícios de notícias que podem ser duvidosas, e aí é interessante manter uma atenção. A questão das fontes vagas, né, ou fontes muito abstratas, como quando a gente fala, segundo especialistas, mas quais são esses especialistas? De quem que a gente está falando? Qual é o nome da instituição? Então, observar se a fonte está bem colocada, se o título não é sensacionalista, se a informação não está fora de contexto. Esse é o terceiro ponto. Então, verificar a data original de publicação. O quarto ponto é a questão de notar se há algum apelo emocional de urgência. Então, quando a gente usa apelos negativos, né? Como, por exemplo, eu me deparei com uma notícia de que tal medicamento está nos envenenando lentamente, vamos morrer. Então, questões que envolvem o emocional de uma forma muito negativa, o jornalismo convencional não faria isso, então é bom checar esse sensacionalismo emocional. E, por fim, a questão da teoria das teorias da conspiração, né? A gente tem muito evidente quando há uma teoria de que algo, alguma instituição, sobretudo grandes veículos da mídia ou o próprio governo está escondendo algo da gente, não quer que a gente saiba algo. O jornalismo convencional ele não vai por esse caminho. A gente tem técnicas jornalísticas para transmitir a notícia e não vamos por esse caminho do emocional, ou não vamos por esse caminho do catastrófico, né, de algo como se o mundo estivesse acabando. E também, por fim, tenho a dica de que a pressão por compartilhar, quando você recebe uma notícia compartilhe o máximo de vezes, compartilhe agora antes que as pessoas saibam, algo desse tipo também é um indício para você desconfiar e começar a buscar a fonte, a origem dessa informação. Então, retomando rapidamente, o título sensacionalista, o apelo emocional negativo, a catastrofização da notícia, as teorias de conspiração e também essa questão do contexto e da pressão por compartilhar são pontos importantes para você checar se aquilo que você recebe em qualquer rede social ou qualquer canal de informação faz sentido ou não. Excelente, perfeito, Tamires. Falar um pouquinho da inteligência artificial, a gente sabe que a tecnologia, né, ela nos permite manipular digitalmente documentos, imagens. Eu queria até mencionar aqui, usar como gancho, 2 casos que aconteceram recentemente. Um aqui, propriamente na cidade de Bauru, durante a campanha eleitoral, uma candidata teve uma foto sua manipulada digitalmente, foi divulgada, enfim. Ainda não se sabe a autoria, mas foi algo que circulou recentemente aqui na cidade, com a tentativa de tentar atrapalhar a sua campanha. E nós tivemos também recentemente uma foto e um vídeo que foram divulgados, isso na Grã-Bretanha, mas como todas as notícias da Corte Real inglesa acabam de uma certa forma repercutindo aqui também,
da princesa, esposa do príncipe William, de que estaria passando por um tratamento, e aí algumas informações, fotografia, vídeos foram divulgados pela própria corte, que é uma fonte oficial, e depois houve a revelação e a admissão de que realmente eram imagens manipuladas. Como é que se faz a checagem desse tipo de imagem? Especialmente, nesse caso, né, em especial, quando ela vem de uma fonte oficial. Sim. É complexo, Lidiane. Essa questão da inteligência artificial, como eu disse, ela pode ser tanto benéfica quanto nociva para o combate à desinformação. A plataforma da aleteafact.org usa inteligência artificial para favorecer o processo de combate à desinformação. Então, nós temos sim uma face benéfica da inteligência artificial. Mas a partir do momento que ela é usada como ferramenta para desinformar, como é o caso dessas manipulações que você citou, a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro porque elas estão ficando cada vez mais imperceptíveis. Então, tudo aquilo, né? Ah, você vai receber uma foto granulada, você vai ver a qualidade da foto. Isso valia até alguns meses. Agora, diante do avanço e do desenvolvimento dessas ferramentas, da evolução, é quase impossível eu dizer aqui quais seriam os indícios visuais. Então, a gente teria uma grande dificuldade de olhar e só pela imagem saber qual delas foi ou não manipulada com inteligência artificial. No entanto, vale aqui uma contextualização. Então, talvez as pessoas, né, o cidadão comum, ele não tem uma ferramenta para escanear uma imagem e identificar, né? A gente não tem aplicativos de fácil acesso para isso. Eu espero que em breve tenhamos, né, para que possamos escanear e passar essas imagens e descobrir na hora se de fato houve ou não intervenção de inteligência artificial. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem isso à mão, eu sugiro que as pessoas façam uma contextualização da imagem. Vou dar um exemplo. No caso da família real britânica, a gente nem tem como citar a fonte, porque, como você disse, foi uma fonte oficial. Mas aí vale uma contextualização de onde saiu essa foto, de onde veio. E no caso desse exemplo especificamente, a gente tinha distorções visíveis na imagem. Então, a gente tinha indícios, percebeu que não saiu em nenhum outro lugar, percebeu que não houve nenhuma manifestação de outras fontes confiáveis, então já basta para a gente começar a pensar sobre isso. Mas eu concordo com você que no dia a dia e na nossa rotina é cada vez mais difícil a gente ter essa autoconsciência de a cada imagem que receber se questionar sobre isso. Então eu vou dar um outro exemplo que talvez seja mais próximo a gente e talvez se aplique, como é o caso que você citou da candidata de Bauru, que teve, né, essa imagem manipulada, veiculada, né, para prejudicar. Isso se chama desinformação de gênero. É quando a gente usa, né, uma imagem feminina, geralmente mulheres em situações de poder, para descredibilizar essa mulher. Muito provavelmente, eu não tive acesso à imagem, mas devem ter indícios de sexualização da imagem dela. Muitas vezes as narrativas de desinformação de gênero, elas usam esse caminho para descredibilizar. E aí, o contexto é muito importante. Em que contexto foi veiculada essa imagem? Da onde veio essa imagem? E vamos pedir que a pessoa, né, que está ali representada, que a gente ainda não sabe se é manipulado ou não, mas neste caso sabemos, mas supondo que não, o que ela tem a dizer sobre isso? Então, como eu disse, a pergunta, o questionamento, ele é uma ótima ferramenta de checagem para quem não tem tecnologia à mão. Então, questionar-se sobre contexto, questionar-se sobre a fonte, a origem da imagem e também o pronunciamento de quem está ali representado são questões que valem a pena ser levadas em conta. Infelizmente, eu não tenho uma solução como eu tenho para as narrativas de desinformação, para as questões envolvendo inteligência artificial, o que mostra cada vez mais o quão perigoso é o avanço dessa tecnologia se nós não nos preocuparmos com questões éticas do jornalismo, da comunicação
e também se não nos preocuparmos com as questões éticas humanas, né? Que, enfim, a gente tem que prevalecer sempre, que tem que prevalecer sempre. Então, acredito que essa é a minha contribuição no caso da inteligência artificial. Sempre buscar a origem e, quando possível, o pronunciamento da pessoa envolvida, se aquela imagem te pareceu estranha, né, dentro de um contexto. Você falou sobre essa tentativa de sexualização, muitas vezes, de mulheres que estão buscando um espaço ou estão já em algum cargo de poder, né, no poder público, enfim. Foi também o que aconteceu lá na época do impeachment da então presidente Dilma, né, quando várias fotos também foram manipuladas. À época a tecnologia não era tão avançada como hoje, então percebia-se mais facilmente que se tratavam de montagens, mas foi semelhante ao que aconteceu naquela época também, né, Tamires? Sim, a desinformação ela é histórica, né? Ela sempre aconteceu, sempre houve narrativas e técnicas de desinformação, mas ela tem ficado cada vez mais afinada como tática de campanha política. E é por isso que é tão importante que a checagem de fato seja democratizada, para que a gente consiga manter a integridade dos processos democráticos, porque caso contrário, essas técnicas e táticas de desinformação, sobretudo de desinformação de gênero, né, como a gente tem citado, elas vão ficando cada vez mais comuns, banais, normalizadas e cada vez mais lapidadas, cada vez mais imperceptíveis. E com isso, os processos democráticos da tomada de decisão, do debate público, da escolha, né, do seu próprio candidato, algo tão simples e histórico do ponto de vista democrático, né, do Estado democrático de direito, isso pode ser prejudicado. Eu só quero fazer um adendo que essa questão da ação das narrativas para compor a desinformação de gênero, ela tem um outro componente que é justamente algo que a então presidente Dilma Rousseff passou, que é a questão de usar estereótipos culturais de que a mulher ela é emocional, ela não tem capacidade cognitiva para assumir uma posição de poder, porque ela é desequilibrada emocionalmente. Então, existem capas, né, de revistas, se vocês pesquisarem, que mostram a presidente num estado assim, como se ela fosse raivosa, como se ela fosse muito emotiva. Então, quando a gente desmerece o mérito profissional de uma figura de poder, sobretudo mulheres, isso também tem que ser questionado, porque a gente precisa sempre se pautar em fatos. E questões emocionais, opiniões, informações subjetivas do que determinada pessoa acha, não é um fato e não é passível de verificação. Então, a gente, dentro do debate público, sobretudo do ponto de vista político, o importante é que a gente se atenha e se mantenha focado em fatos e não em subjetividades ou questões que orbitam o debate, mas que não têm que pertencer ao centro dele. Perfeito. Tamires, para a gente finalizar, né? Você tem essa, né? Foi fundadora, uma das fundadoras dessa agência de checagem de fatos, de notícias. Como é o trabalho hoje de uma agência de checagem de fatos? Para quem ela presta serviço? E, na sua opinião, esse seria talvez um caminho novo aí para os jornalistas em formação aqui no Brasil? Bom, vou começar pela última pergunta e com certeza é uma nova prática jornalística, né? Acredito que com esse desenvolvimento tecnológico que a gente mencionou, é quase impossível que o jornalismo não foque em práticas de checagem e que não faça evoluir essas práticas. Então, acredito que sim, aos poucos isso vai se delineando como uma área de formação, como uma área de especialização, e nós temos então programas, né, que são focados nisso. Infelizmente, o ensino superior, principalmente público brasileiro, ele ainda não instituiu oficialmente práticas de checagem no conteúdo programático, mas a gente está na luta para que pouco a pouco isso seja incluído nas disciplinas, para que o jornalista percorra esse caminho de formação e saia dele capacitado. Mas a Aleteia é uma instituição do terceiro setor, ela é uma ONG, então ela não tem fins lucrativos, e o nosso maior objetivo hoje é democratizar
a prática de checagem de fatos. A gente faz isso por duas vertentes. A primeira delas é por uma aproximação com o ensino público superior e por meio de capacitações e também programas de estágio, nós realizamos essa democratização entre os estudantes de jornalismo, justamente para que eles saiam capacitados para o mercado de trabalho. No caso da Unesp Bauru, a Aleteia ela tem um convênio oficializado, né, de estágio obrigatório. Então, semestralmente, nós recebemos alunos, né, do curso de graduação em jornalismo da Unesp e realizamos um programa de estágio semestral. Ao final, esse aluno ele sai capacitado para realizar as checagens de fato, sobretudo dentro da plataforma tecnológica da Aleteia, mas também leva, né, todos os conhecimentos das metodologias e das práticas de checagem. Por outro lado, a gente oferece capacitação para professores do ensino superior que querem transmitir esse conhecimento aos seus alunos. E por fim, nós também atuamos com workshops para a população de modo geral. Então, o nosso maior objetivo hoje é democratizar essa prática de checagem. E aí, por fim, você perguntou como é que funciona uma agência de checagem. Bom, hoje existe um problema que até dialoga muito com o objetivo da Aleteia, que é justamente que as maiores agências de checagem, elas estão localizadas no eixo Rio-São Paulo. Então, o Brasil, né, essa imensidão de país, ele tem pouquíssimas agências de checagem de grande porte que não estão no eixo Rio-São Paulo. Isso é um reflexo claro, né, de questões de desigualdade de desenvolvimento, sobretudo de desenvolvimento de informação, e mostra que há uma desigualdade também na seleção de pautas. Obviamente, os cenários, né, Rio, São Paulo, Brasília, eles são priorizados em detrimento de outros. Ao ver da Aleteia, a gente deve estimular o surgimento de outras agências de checagem nas regiões diversas, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, para que essas regiões também protagonizem as suas informações a serem checadas. Uma agência comum funciona muito parecido com uma redação. A gente tem a gente tem reunião de pauta, a gente segue uma agenda, né, política das políticas públicas, a gente segue uma agenda da saúde, a gente vê os assuntos que estão na ordem do dia e a partir de um grau de notoriedade ou a partir de critérios de seleção, selecionamos essas pautas, monitoramos atores da desinformação e a partir disso vamos montando um banco de prioridades a serem checadas e a partir disso realizamos a distribuição e cada jornalista fica responsável por um processo investigativo. Ao final, a gente tem a categorização dessa notícia e aí foi como você disse, o confiável ou o falso, essa dualidade, ela não daria conta, né, das inúmeras situações que a gente percebe. Então, a gente tem um rol de etiquetas para essa classificação, que inclui o exagero, a manipulação, a descontextualização. A gente consegue abranger tudo isso. Esse jornalista, ele também é checado, então a gente tem o que a gente chama de cross-checking ao final do processo. Outro jornalista da equipe checa esse relatório, refaz os passos dos caminhos investigativos e diz se de fato faz sentido ou não aquela etiquetagem e, por fim, essa checagem é publicada. Na Aleteia, ela é publicada, né, de forma pública para todo mundo acessar os relatórios de checagem, mas ela também pode ser adaptada para o formato notícia e ser publicada em outro veículo de comunicação sem nenhum problema. Hoje, o nosso funcionamento é pautado no Manual de Checagem da Aleteia, que foi um material fruto do primeiro programa de estágio. Os estagiários da Unesp, junto com a supervisão, montaram esse documento e hoje a nossa forma de trabalhar a checagem de fatos é essa, sempre pautada pela acessibilidade, pela transparência e também pela facilidade dos processos que podem ser feitos de forma colaborativa. Então, tudo isso dentro da plataforma, com segurança de dados e com um repositório bem organizado de tudo aquilo que é conferido. Basicamente, acredito que seja assim na maior parte dos casos. É claro que uma agência pode ter as suas particularidades
mas seguimos dessa forma na Aleteia. Maravilha, Tamires Volcean, jornalista e cofundadora da plataforma de checagem de fatos, aleteiafact.org, conversando com a gente aqui sobre fake news, a importância da checagem de notícias, de fatos, de informações, especialmente essas que a gente recebe aí via rede social, via WhatsApp, enfim, dando passo a passo aí para que você mesmo que nos ouve, nos assiste e que fique em dúvida aí muitas vezes se uma informação é verdadeira ou não, para que você mesmo consiga fazer aí essa checagem. Tamires, muito obrigada pela tua participação, pelas orientações todas. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!